Saudações, eu sou William Moraes e eu vim compartilhar com vocês um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea. É o relato de número 100, o que não quer dizer que é a centésima experiência que eu tenho. Eu apenas escolho as experiências que eu trago aqui numa ordem um tanto diferente do que acontecem, obviamente. Eu tenho centenas de relatos registrados e eu escolho qual eu vou compartilhar de acordo com o que eu sinto que vai agregar de informação a vocês que buscam ou estudam o tema. Eu tenho uma experiência recente agora para compartilhar. Aconteceu nessa noite, no dia 25 de março de 2024. Eu estou aqui numa segunda-feira, eu acabei de fazer um vídeo de interação com as pessoas e vou aproveitar para gravar esse vídeo. Porque é uma semana que tem feriado, que tem Semana Santa, não sei, Páscoa, essas coisas aí. E vai ser uma semana um tanto apertada para mim, porque para descansar quinta e sexta, e eu resolvi que eu preciso, por questão de sanidade e saúde, eu terei que trabalhar um tanto mais, segunda, terça e quarta. Sábado e domingo eu trabalho, não tem jeito, então vai apertar um pouquinho. Eu gravo de uma vez agora, edito depois. Vocês estão vendo esse vídeo aí, provavelmente na quarta-feira mesmo, e eu faço de perguntas e respostas para o sábado. Por isso, este é o centésimo. E neste centésimo, eu quero começar dizendo que quem busca essas experiências, esses estudos sobre o plano espiritual, astral, metafísico, um plano onde o espírito pode ser chamado de corpo emocional, psíquico, acho que as pessoas deveriam ter uma predisposição maior, uma abertura maior para coletar experiências e montar um quadro mental que seja em sua mente do que pode acontecer lá. Eu sempre falo aqui que não é definir que é assim, é dizer que tem disso, mas não é apenas isso, tem muita coisa, e por isso o objetivo aqui do canal, de compartilhar as mais variadas experiências. E a experiência de hoje, ela, assim como a última, eu recebi algumas perguntas e algumas questões em relação à última experiência, principalmente sobre o que eu falo a respeito dela, né? O título já diz ali que nem é tanto sobre sexualidade, sim sobre maturidade, que eu acho que está faltando, não que esteja faltando, que o problema seja estar faltando maturidade, mas talvez a busca pela maturidade. Quem realmente quer olhar com outros olhos para questões que já estão aí há muito tempo. Questões que não são novas. Olhar de uma forma nova para velhas questões. Acho que a proposta tem que ser essa para quem quer se desenvolver, ampliar a compreensão do que é a realidade e não apenas esse recorte pequeno. E a experiência que eu trouxe para vocês hoje, desta noite, na verdade, é bem curta, porém bastante reveladora, ou nos aponta uma questão que é bem corriqueira, sim, que acontece e parece que as pessoas não querem as situações desconfortáveis, querem apenas confirmação de que o plano espiritual é maravilhoso. Ah, quando eu sair daqui, os meus problemas ficam para trás, acabou. Pode ser. Não é o mais provável em muitos aspectos. Mas algumas questões terão de ser encaradas e muito do meu objetivo aqui é prepará-los psicologicamente para tais questões antes que elas se apresentem repentinamente. Então, nesta noite,
eu estava numa experiência que eu nem preciso compartilhar, porque eu não tinha lucidez até o momento que eu tive lucidez de estar fora do corpo físico. Já conheço todos os sinais, a sinalética da coisa toda, e aí me vi fora do corpo. Aliás, a primeira vez foi porque eu senti excesso de energia, e eu fui tirar da boca. E eu não estava no lugar sozinho, eu estava no lugar que parecia um quarto. O chão era de madeira, a representação de madeira, portanto, sensorialmente, era como se fosse madeira. Então não tinha nada ali a não ser eu e mais um outro homem. Provavelmente tinha mais gente, eu não estava vendo, acontece isso também, tá? Frequências. Eu e esse homem estávamos na mesma frequência, provavelmente. Eu estava tirando esse excesso de ectoplasma, energia densificada da boca, tirando. E falei, caramba, eu quero poder perguntar para aquele homem ali, porque o homem também estava tirando. Eu vi que ele estava tirando essa mesma massa da boca. Eu e ele estávamos distantes a 5, 7 metros, não estávamos tão pertinho assim. E ele parecia, eu também não sei se ele estava lúcido, porque às vezes ele poderia nem estar lúcido, porque ele estava meio assim, poxa, eu só quero tirar isso daqui, ele estava meio... E eu olhando assim, e falei, será que eu consigo conversar? Mas é complicado conversar quando você está tirando algo da boca, desagradável. Mas eu queria muito ir até ele, porque isso me foi uma dica de que ele estava encarnado, já que ele gera energia, ele produz energia. E eu tirando ali, querendo acabar logo, porque chega uma hora que acaba, você fica tirando mais ou menos como se fosse da garganta, parece que está tirando raízes, cabelo, às vezes se manifesta de forma diferente para pessoas de várias formas. E aí, eu queria que acabasse logo para eu perguntar para ele se ele sabia que estava fora do corpo. Se ele soubesse, se ele podia me passar o nome dele para achar no Instagram ou o telefone, para eu tentar ligar, mandar mensagem para validar aquela experiência. Seria muito interessante eu poder entrar em contato com uma pessoa e falar, eu estava lá, você estava lá? Eu estava. O outro pode dizer. E eu vou falar, bacana, interessante, porque isso já aconteceu comigo. Para quem acabou de aparecer no canal, não viu, tem mais de 200 vídeos, eu acho. Se bem que alguns são fechados, então não sei. Mas tem muitos vídeos, quase 200. E eu já falei que tive uma experiência com a minha irmã. Nós tivemos uma longa experiência fora do corpo e ela se lembrou de tudo. Então, para mim já foi uma comprovação. Mas seria muito interessante fazer essa validação com outra pessoa. Mas eu acordei antes de acabar de tirar esse excesso. Na verdade, eu achei que tinha acordado. Dentro de outro contexto, eu percebi que não e falei, não, espera. Eu ainda estou fora do corpo. E pode ter sido, inclusive, vou dizer, subterfúgio de alguém interessado nessa energia que quis que eu perdesse a lucidez, até talvez para não despertar o outro homem, não sei. Talvez houvesse houve a indução para que eu sentisse que estivesse acordado, mas eu não acordei, estava fora do corpo de novo. Senti um ser grudado em mim, comecei a tirar esse ser e falei, não, eu vou tirar esse ser. Cheguei a sentir uma dor, tudo apagou, inclusive, eu vi 2 olhos. Tudo ficou escuro e quando eu dei uma puxada, apareceu 2 olhos desenhados, só em branco, assim, no escuro. E quando eu puxei, ele se multiplicou, como se eu tivesse ampliando, não sei se fosse camadas, dividido em camadas aquilo ali, ele ampliou e eu falei, não vou acordar, parece que a indução era para eu acordar, de verdade, no corpo físico. E eu falei, não vou acordar, eu vou ficar aqui até tirar esse ser grudado em mim, provavelmente em busca de ectoplasma, energia e tudo mais. Tanto é que vocês vão ver a última parte do relato, que
é a parte que eu considero mais triste, mas entendam, tenham uma visão madura sobre isso. E aqui nem tem a ver com sexualidade, tá? É só uma questão de condição humana e situações tristes. Tristes principalmente se você não tiver uma visão ampla da questão. Eu senti, mas eu estava bem para ajudar a pessoa. Novamente, eu tive a sensação de acordar, não consegui lidar com aquele ser até o final, tive a sensação de acordar, fui parar em outro contexto de novo, no qual eu fui para uma casa, era a minha casa naquela situação, ou pelo menos na indução, e eu entrei na casa e eu pensei, espera, não. Estou fora do corpo, caramba. Não acordei ainda e eu senti um incômodo como se fosse um fio de cabelo grosso, não grudado na língua, ele estava, sabe, assim. Eu sentia que eu conseguia pegá-lo, mas ele era fino, escorregava, e aí eu consegui enrolar no dedo e comecei a puxar, e aí eu consegui ter o que puxar, e ele foi ficando mais espesso, e essa energia, e eu fui tirando, andando pela sala, e a sala tinha uma escrivaninha não, talvez escrivaninha, talvez seja esse o nome, era uma mesinha, num canto, tinha alguns móveis, mas o chão não era de pedra, ardósia, clara, não acho que não é ardósia não, é granito talvez, uma pedra, enfim, lisa, nesse chão, e eu fui tirando esse excesso, e eu fui andando pelo lugar para medir o quanto ficava no chão. Até para eu não pisar no negócio, eu fui tirando e foi ficando. Era uma gosma, tá? Não estava tão seco e não era tão puxativo. Puxativo não, não ficava puxando como se fosse queijo, né? Era uma gosma que ia ficando meio translúcida no chão, um rastro de uma coisa gelatinosa, transparente, um tanto quanto densa, mas meio líquida também. Fui tirando e falei, eu vou ficar aqui. E olha que foi um dia que eu gastei muita energia. Um dia que eu treinei no domingo, né, na noite anterior, eu treinei, eu gastei energia, houve interação com pessoas. Enfim, não adiantava. Tinha muita. E aí chegou um momento que foi o que eu quis dizer com triste, porque surgiu um homem, moreno, camiseta, bermuda. A sensação da realidade é tão grande, né? Porque eu toquei nele. A sensação de toque é como se estivéssemos aqui, no mínimo, porque às vezes a empatia, a conexão pode ser maior. Esse homem apareceu e ele se jogou no chão. Ele apareceu do nada, talvez fosse uma questão de frequência, né? Ele entrou naquela frequência, ou eu sei lá. Ele se jogou no chão e começou a lamber aquilo que eu colocava para fora. E na hora eu soube que era a minha energia, que era energia, né? Uma energia que é importante para eles para se manterem o mais próximo possível dessa realidade física. Então, eles buscam essa energia, consumir essa energia. Para eles é o que é necessário. E eu já estava no fim desse processo. Eu consegui tirar, ou pelo menos deixar de uma forma mínima, ou ignorar, conseguir falar. E eu consegui puxar aquilo e ir até o homem, consegui tirar e ficar livre para poder falar, e ir até esse homem. Eu me ajoelhei, coloquei a mão nele e falei, meu querido, você merece mais do que isso. Vai ficar tudo bem. Cheguei a dizer isso. E ele olhou para mim e eu acordei. Não pude ajudá-lo, não consegui permanecer lá, não sei se me acordaram,
Não sei o que aconteceu, eu sei que eu despertei nesse momento. E mais uma vez, eu trago para vocês um relato com esse tipo de situação, de eu tirando muita energia, porque constantemente falo aqui desses assédios de seres grudados em mim, que é uma coisa que acontece muito, mas é desagradável. Parece que as pessoas, elas querem realmente escutar falar de quinta dimensão, sétima dimensão, e no grande geral, há um tour, há uma certa jornada a ser feita, galgando dimensões, para você realmente chegar lá. Pode ser que você vá direto, não estou te julgando aqui. Eu acho que eu provavelmente não vou. É um tanto natural essa passagem por camadas mais baixas, próximas a essa aqui. Não estou dizendo nem as inferiores, de escuridão e coisa não. No mínimo essa aqui, de você talvez ver seu corpo, talvez ver as pessoas sofrendo por você, ou aquilo que eu já falei de correr um risco de você querer ficar mais tempo aqui e ter que passar por situações assim. Acontece. E eu tento sempre tratar isso com naturalidade, e até o meu sentir por aquele homem, eu tive a percepção de que eu tinha que manter a compostura, até para não passar para ele que era uma situação deplorável, porque não é. Não é tão deplorável assim, é só uma situação. Até talvez muito corriqueira, mas uma situação que pode ser mudada e que existem outras melhores. Talvez aquela seja necessária para muita gente por muito tempo, mas não é a única forma, tá, deles puxarem energia, porque eu estava jogando fora mesmo. Estava com excesso, para vocês verem como são as coisas. Mas eu estava falando sobre isso na aula de hoje, interação de hoje com as pessoas, sobre o quanto às vezes não queremos ouvir coisas que não são tão agradáveis. Nós buscamos sempre o conforto, né? Queremos sempre o conforto e não queremos aprender com o que não é tão agradável. Isso de forma indireta. De forma direta, então, menos ainda. Porque é isso, se alguém está buscando entender essa realidade como um todo, em todas as suas camadas, e como eu já disse, não apenas esta aqui, que pode ser mensurada, que pode ser medida, essa pessoa precisa considerar todos esses fatores e aprender a lidar com essas questões com naturalidade. E eu digo que as experiências que eu trago para vocês, na minha opinião, as que não são as mais mágicas, lindas e maravilhosas, são as que trazem mais ensinamentos e que são as mais válidas, ou que traz essa informação. São as mais válidas, porque esse tipo de situação requer um certo preparo psicológico. Os bons, não. Se você chegar na quinta dimensão, já tive um relato aqui de um lugar que, sei lá, em termos de escala, né, como as pessoas gostam de colocar, era pelo menos quinta dimensão, onde meninas estavam rebatendo bolas de energia. Eu entrei, era um vilarejo maravilhoso, me sentia bem lá, a leveza na alma, não é só, é muito difícil de explicar, ou sentar debaixo de uma árvore só sentir uma felicidade espontânea, assim, sem um motivo aparente, porque eu existo. É legal, mas ajuda a preparar para situações nas quais realmente a pessoa precisa de preparo? Fica aí o questionamento. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Eu respondo a todos os comentários. Por isso, não hesitem em comentar, questionar, perguntar, seja o que for. Hasta!